pessoal! Na nossa aula de hoje, a gente vai abordar com você a Lei de Migração, que foi aprovada pelo Parlamento Brasileiro e que aguarda apenas agora a sanção pelo presidente Michel Temer. Vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho a respeito dessa questão. Primeiro que você se recorda, que a lei que regia o processo de entrada de imigrantes no Brasil, ele vinha lá da década de 1980, mais especificamente, o Estatuto do Estrangeiro de 1980. O problema desse Estatuto do Estrangeiro é que ele determinava, basicamente, que a concessão de asilo político ou de qualquer outra natureza e a regulação da entrada de imigrantes no Brasil tinha que passar pelo crivo da Polícia Federal. E aí, nós sabemos que esse sistema é um sistema que muitas vezes é um sistema lento, sobretudo numa condição em que eu tenho lá um grande número de refugiados tentando adentrar ao território brasileiro. Se por um lado eu tenho, óbvio, a questão da segurança pública, de tentar impedir que criminosos entrem no nosso país, por um outro lado, o Brasil tem uma tradição, no meu entendimento, muito feliz de acolhida do imigrante, sobretudo aquele que vem refugiado, aquele que vem como refugiado político, advindo aí de áreas no mundo de conflitos, de guerra, pré-guerra, de perseguição étnica, linguística, tribal, religiosa, em alguns casos, de calamidade sob o ponto de vista econômico, financeiro, natural. Enfim, o nosso país é um país feito de imigrantes. E o Brasil tem uma política, desde sempre, de acolhimento desses refugiados, desses imigrantes. Bom, sendo assim, qual era o problema do Estatuto do Estrangeiro de 1980? Primeiro, que ele determina, até o momento atual, que o acolhimento de refugiados e de imigrantes no território nacional tem que passar pelo crivo avaliativo da Polícia Federal. E nós sabemos que, infelizmente, a Polícia Federal não tem equipamento, não tem pessoal suficiente para poder fazer o trabalho com a agilidade que muitas vezes esse refugiado necessita para adentrar ao território nacional. Enquanto a Polícia Federal não dá o aval a respeito dessa condição de refugiado, muitas vezes o imigrante fica na condição de apátrida. O apátrida é aquele que não pode voltar para o seu país de origem, sob ameaça explícita da sua própria vida, mas ao mesmo tempo não consegue se inserir dentro da sociedade brasileira. Ele, por exemplo, não tem direito à carteira de trabalho, ao visto de trabalho permanente, não tem direito a condições mínimas de cidadania e, portanto, de um atendimento adequado das suas necessidades. Dentre elas, duas principais, que são lá a alimentação e a saúde, sem falar, por exemplo, na questão do abrigo. A segunda grande questão é que o Estatuto do Estrangeiro, ele determinava a prisão de todo imigrante ilegal encontrado em território brasileiro. E isso, no entendimento de alguns, ele é positivo, mas no entendimento da maioria, não. Porque o Brasil, tradicionalmente, repito, tem uma política de acolhimento de refugiados. Óbvio que nós devemos ter o cuidado para não recepcionar no nosso país criminosos, procurados e condenados em outros países, aqueles que têm propensão ou práticas terroristas, de narcotráfico ou de qualquer outra natureza. Porém, é extremamente importante que a gente tenha uma política de acolhimento daqueles que sofrem. Esse é um caráter cidadão humanitário da sociedade brasileira que eu considero muito positiva. O ponto fundamental, então, é que a Lei do Estrangeiro, ela determinava a prisão de todos aqueles que fossem encontrados em território brasileiro numa condição de ilegalidade. E o outro elemento é que o Estatuto do Estrangeiro,
ele não previa a autorização para que o estrangeiro participasse da vida política nacional. Então, não era facultado ao estrangeiro no Brasil o direito de pertencimento a sindicato, a organizações de classe, a partido político, né, e outras, né, organizações em território brasileiro. E se nós somos um país multifacetado desde sempre, né, essa participação política, desde que legítima e, obviamente, respeitando os limites da lei, ela é algo absolutamente democrático e bem-vindo. Diante disso, o Parlamento brasileiro, através de uma iniciativa do atual ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, levou até o Parlamento brasileiro a substituição desse Estatuto do Estrangeiro pela Lei de Migração. Essa lei de migração tem um grande avanço em relação ao Estatuto do Estrangeiro anterior, ok? Mas antes de avançarmos, vamos colocar isso no quadro para você. Vem para cá. Então, né, nós temos lá o nosso Estatuto do Estrangeiro. Lembrando que esse Estatuto do Estrangeiro, né, ele data lá de 1980, e ele tem alguns problemas, né, clássicos nessa questão. Primeiro, né, ele determina lá a prisão do imigrante ilegal. Do outro lado, ele determina que todo imigrante tem que passar do crivo da Polícia Federal. E, por um outro lado, ele não faculta a participação política desse imigrante no país. Então, 3 problemas aqui fundamentais, né? Primeiro... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o concurso da PM Alagoas 2018. Edital publicado, edital na praça, são 500 vagas disponíveis para o cargo de soldado combatente. E claro, nós aqui da La Concursos, nós estamos oferecendo um curso completaço, ponto a ponto do edital, podem ter certeza disso, claro, não precisa nem dizer, mas eu gosto de reafirmar, super atualizado. Gente, a melhor proposta pedagógica, o melhor custo-benefício, com o professor que você acabou de assistir essa videoaula, com o nosso professor que você acabou de assistir a videoaula, o melhor custo-benefício por apenas 10 parcelas de R$ 35,00, você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana, meus amigos? Ó, convido vocês a conhecer o nosso curso, você não vai se arrepender. Professor, eu quero ficar sabendo de informações do concurso, né? Nós aqui da La Concursos, inclusive nós estamos preparando uma bateria de aulões ao vivo, né? O nosso canal no YouTube é um canal muito poderoso, um canal aí que nós temos bastante inscritos e claro que a gente vai atender de uma forma bastante atenciosa o concurso da PM. Então, convido vocês a enviarem um e-mail para 659-9971-9373, que nós vamos fazer uma lista de transmissão exclusiva para a PM de Alagoas. Basta enviar um WhatsApp, né, com a PM Alagoas, né, PM LA, que nós vamos estar encaminhando informações, dicas, exercícios, avisos, né? Vamos colocar toda a nossa equipe de marketing da LAC Concursos aí à disposição de você que vai estar estudando da PM Alagoas. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na LAC. Clique lá.